FM, Rádio Brasil Central. Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, 11 de maio de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado. A temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 85% e 30%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. 7,2. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Ministério Público diz que a venda da Delta é ilegal e imoral e abre inquérito. Folha de São Paulo. Traficante poderá responder à ação em liberdade, diz STF. No estado de São Paulo, o STF blinda procurador pressionado por petistas. Correio Brasiliense. Caso Cachoeira faz Ministério Público denunciar 8 em Brasília. Valor econômico. O crédito cai com arroxo de bancos e menor demanda. Estado de Minas, sindicato frauda o Minha Casa, entidade que representa os lavadores, guardadores e manobristas de carros de Belo Horizonte, cobra dos filiados por inscrição em núcleo habitacional. Jornal do Comércio, juros caem nos bancos do governo. 0 hora, projeto prevê reajuste de até 140% em taxas do Detran do Rio Grande do Sul. Brasil Econômico, com juro menor, fundos de pensão cortam as metas de rentabilidade. O Popular, empresa de manutenção está suspensa na ANAC. Diário da Manhã, queda de helicóptero, firma de manutenção é suspensa pela ANAC. Agora são 7h03. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo repassa hoje em Formosa e Lusiânia recursos para subsecretarias regionais de educação para a reforma de unidades de ensino. Em Formosa, a solenidade será às 14h no Maison Festas e logo após Marconi visita o asilo São Vicente de Paulo. Em Lusiânia, o repasse será feito às 16h no Centro de Convenções Abigail Brasil de Oliveira. E a Assembleia Legislativa instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar possíveis ligações de políticos goianos com o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Na reunião de ontem foram definidos o presidente, que será o deputado Hélio de Souza do DEM, o vice-presidente Mauro Rubio do PT e o relator Thales Barreto do PTB. A comissão vai investigar a possível ligação de políticos goianos com a contravenção e os contratos da construtora Delta com órgãos públicos e a Gerplan. Hélio de Souza destaca as principais linhas de investigação. Os principais linhas a serem definidas seriam contratos da empresa Delta com o governo do estado e com várias prefeituras do estado de Goiás. Logicamente, para que isso aconteça, vamos ter que envolver as autoridades que são responsáveis por esses contratos. Vamos permitir, então, que através do debate, do contraditório, cada um possa, através da sua manifestação, mostrar os motivos que levaram a essas contratações, e a gente sempre coloca e deve colocar de uma maneira muito firme para a população goiana que uma CPI não é instalada para julgar, para condenar ou para acusar, é para investigar. E a investigação passa pelo direito de ampla defesa, que eu entendo que é um fato relevante, e vai permitir então que isso dê oportunidade para as pessoas que estão sendo citadas de apresentar para a opinião pública de Goiás a sua participação e a sua justificativa dos atos que eles ficaram responsáveis. As oposições não ocuparam os 2 cargos mais importantes, a presidência e a relatoria. Mas para o deputado Daniel Vilela do PMDB, isso não vai trazer prejuízos para os trabalhos. Para ele, um fato normal.
Bem, isso já era esperado, isso é o rotineiro aqui em todas as comissões parlamentares, não só nessa Assembleia, mas no Congresso e nas outras Assembleias. Mas isso não é um fato que desmotiva a oposição no sentido de fazer o seu trabalho, da sua responsabilidade. O que nós queremos é que, ao final de todo esse trabalho, de forma inclusive institucional e não partidária, de situação de oposição, que a gente possa levar ao conhecimento da sociedade, que possamos reproduzir o real acontecimento, os acontecimentos que esse inquérito tem colocado aí. É preciso que a gente dê aí, de forma transparente, à sociedade que a Assembleia não foi omissa, que ela fez a sua participação e que ela ajudou no esclarecimento dos fatos. A próxima reunião da CPI será às 9 horas da próxima terça-feira, quando será definido um cronograma de trabalho. Já se sabe que primeiro a comissão vai tentar conseguir o máximo possível de informações, inclusive o inquérito da Polícia Federal sobre a Operação Monte Carlo, para depois iniciar os depoimentos. Agora são 7h07. Câmara de Goiânia rejeita pedido de vereador que prefeitura suspenda contrato com a Varre Engenharia. O requerimento do vereador Elias Vaz, do PSOL, pedindo que a Prefeitura de Goiânia suspendesse os contratos com a Varre Engenharia, foi rejeitado nesta quinta-feira na Câmara. Segundo Elias, a suspensão era importante, já que há suspeitas de envolvimento de Carlinhos Cachoeira com a empresa. As escutas telefônicas demonstram que 30% do contrato do Multirama, da obra física, é do Carlinhos Cachoeira. Então isso é uma coisa grave, está demonstrado, isso foi veiculado por alguns veículos de comunicação como Jornal Popular, como Correio Brasiliense. Nós vamos apresentar com os vereadores que queiram assinar, eu acredito que os que votaram devem assinar, para que a gente dirija, não em nome da Câmara, mas em nome dos vereadores que não são omissos diante de uma situação dessa. Porque é muito estranho o prefeito ter uma posição em relação à Delta, que eu acho correto, tinha que suspender os contratos mesmo, mas com relação à Varre Engenharia, o comportamento ser outro. Parece que não é a mesma régua que está se medindo as situações, porque as duas estão demonstrando claramente que tinha envolvimento do senhor Carlinhos Cachoeira. Em abril, a Prefeitura de Goiânia firmou acordo com o Ministério Público Estadual, suspendendo os contratos com a Delta, mesmo sem a constatação de irregularidades. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. Governo propõe ampliação da Operação Balada Responsável. Ao todo, tramitam na Casa 22 projetos de autoria do governo. Alguns já estão na pauta de votação, após concluir a tramitação pelas comissões. Um dos mais recentes, enviados pelo Executivo, trata de criação de condições para a expansão da Operação Balada Responsável, realizada pelo Detran em conjunto com inúmeros órgãos e que visa evitar que os motoristas dirijam depois de ingerirem bebidas alcoólicas. O líder do governo, o deputado Helder Valim do PSDB, dá detalhes sobre a matéria. Visa dar uma melhorada nas condições de trabalho do Detran e de outras instituições e órgãos na fiscalização da balada responsável. Vai ser um projeto que oficializa essa fiscalização, criando aí dotações orçamentárias para que eu possa ter uma condição de realizar ao mesmo tempo várias blitz na capital e em outras cidades de Goiás. Isso significa expandir, então, portanto, aí essa operação a outros locais, não é isso? Com certeza. Aí, oficializando, logicamente vai ter uma dotação orçamentária específica para essa operação dentro do Detran, criando as melhores condições operacionais para que isso possa estar acontecendo. E parece que essa operação do Detran foi uma das que mais deu bons resultados ultimamente, né? Até porque visa a conscientização. Na verdade, ela faz uma fiscalização, mas levando principalmente a mensagem de uma conscientização da responsabilidade de quem dirige não poder estar ingerindo bebidas alcoólicas. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7-9. O mundo em sua casa. Política Nacional. O Procurador Regional da República, Nívio de Freitas Silva Filho, requereu à Procuradoria da República, no Rio de Janeiro, a abertura de inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na venda da construtora Delta ao grupo JF. A empreiteira é suspeita de integrar o esquema do empresário Carlinhos Cachoeira. No ano passado, a Procuradoria já havia aberto o inquérito civil público para investigar a participação do BNDES no grupo JBS. O procurador disse que o pedido de investigação sobre a negociação com a Delta se deve sobre essa participação de 31% com o BNDES na JBS, principal empreendimento da holding JF Participações. O líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias, defendeu a necessidade de que a Polícia Federal abra um novo inquérito com foco na atuação da construtora Delta. Segundo ele, o depoimento do delegado Matheus Mella Rodrigues, que coordenou a Operação Monte Carlo, deixou claro que falta à polícia analisar muitas provas que indicam
que a Delta fazia parte da organização criminosa comandada pelo empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira. E Carlinhos Cachoeira vai depor no dia 23 de maio no Conselho de Ética do Senado para esclarecer suas relações com o senador Demóstenes Torres. A data foi definida pelo Conselho, que aprovou nesta quinta-feira o calendário de depoimentos no processo contra o senador goiano, suspeito de envolvimento no esquema de Cachoeira. Nos dias 15 e 16 de maio serão ouvidos, respectivamente, os delegados e procuradores responsáveis pelas operações Vegas e Monte Carlo. No dia 22 será a vez do advogado Rui Cruvinel como testemunha de Demóstenes. O senador vai depor no dia 28. O relator, senador Humberto Costa, acredita que o processo estará finalizado no final de junho para que seja votado pelo plenário do Senado antes do recesso parlamentar, que vai começar em 18 de julho. Também na reunião de ontem foram aprovados requerimentos para o compartilhamento de dados com a CPMI do Cachoeira das operações Vegas e Monte Carlo. Humberto Costa quer buscar informações que deixem caracterizado que as relações de Demóstenes com Cachoeira não se restringiam a mera amizade. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, falou pela primeira vez sobre as suas viagens ao exterior desde que esses começaram a ser contestados. O governador diz que as viagens foram importantes para trazer investimentos ao estado. De acordo com reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, na viagem mais cara, o governador gastou cerca de R$7 mil em diárias durante uma visita a Paris, feita em setembro de 2009. Apenas 2 dias da visita a Paris constavam na agenda de compromissos oficiais do governador, mas a assessoria informou que ele chegou 3 dias antes ao país para reuniões de preparação para a apresentação da candidatura do Rio às Olimpíadas. No entanto, quando questionado sobre a falta de divulgação de todos os dias de viagem na agenda oficial, o governador se esquivou da pergunta. Desde que assumiu o governo em 2007, Cabral passou 127 dias fora do Rio, ao longo de 37 viagens, em que passou pela Europa, pelos Estados Unidos e pela Ásia, entre outros lugares. Cabral afirmou ainda que seu governo é transparente e eficiente. 7/12. O Palácio do Planalto anunciou 7 nomes que vão integrar a Comissão da Verdade, criada para esclarecer violações de direitos humanos durante a ditadura militar. Os nomes foram publicados na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. A presidente da República, Dilma Rousseff, convidou pessoalmente cada um dos integrantes. Ela vetou todos os nomes ligados a parentes de vítimas da ditadura para que a comissão tenha um trabalho imparcial e equilibrado. A posse dos membros da comissão será realizada no dia 16 de maio, com a presença dos ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda não foi escolhido o presidente do grupo. Os 7 integrantes são José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça, Gilson Dipp, ministro do STJ, Rosa Maria Cardoso da Cunha, advogada. Cláudio Fonteles, ex-procurador-geral da República, Paulo Sérgio Pinheiro, diplomata, Maria Rita Kel, professora, e José Paulo Calvacante Filho, jurista. A Comissão da Verdade será responsável por apurar as violações de direitos ocorridas entre 1946 e 1988, período que compreende os chamados anos de chumbo. O prazo para o trabalho de investigação é de 2 anos. As atribuições da comissão foram intensamente criticadas pelos militares, enquanto o assunto foi discutido no Congresso Nacional. Agora são 7h14. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Prossegue hoje no Fórum Criminal do Jardim Goiás, aqui em Goiânia, o julgamento dos 4 acusados de matar a publicitária Poliana Borges, vítima de latrocínio há cerca de 2 anos. Estão sendo ouvidas 17 testemunhas, mas 5 já prestaram esclarecimentos na primeira audiência. O advogado criminalista Roberto Serra da Silva Maia acredita que a audiência deve terminar em até 10 dias. A publicitária Poliana Borges, de 26 anos, foi violentada e morta com 8 tiros no dia 23 de setembro de 2009. No dia seguinte, o corpo dela foi encontrado às margens do córrego Caveirinha, região norte de Goiânia, junto com um carro incendiado. Após 2 anos e 3 meses de investigação, 4 suspeitos foram presos, outros 2 já tinham sido mortos. A quadrilha teria assassinado a publicitária para roubar o carro dela, que seria usado na clonagem de outro veículo do mesmo modelo, comprado em um leilão de carros batidos em Goiânia. 7h15. Os peritos do Instituto Médico Legal de Goiânia identificaram o corpo do delegado Osvalmir Carrasco Melati Júnior, vítima da queda do helicóptero que transportava 5 delegados, 2 peritos, além do principal suspeito da chacina em Doverlândia e que caiu na tarde de terça-feira em uma fazenda próxima à cidade de Piranhas, quando voltava da reconstituição do crime. Atendendo um pedido da família, o velório do delegado Osvalmir Carrasco, que aconteceria ontem, foi adiado para hoje a partir das 9 horas.
O dia ontem foi de muita expectativa em relação à liberação do corpo do delegado Osvalmir Carrasco Júnior, do Instituto Médico Legal. No início da tarde, um carro de uma funerária da capital chegou ao IML e só deixou o local por volta das 18 horas, mas sem o corpo. Familiares estiveram no local, mas não quiseram falar com a imprensa. Segundo informações da gerente do IML de Goiânia, Silvânia de Fátima Barbosa, o corpo seria liberado hoje pela manhã. Houve um desentendimento, assim, não houve concordância dos parentes e quiseram preparar o corpo para aguardar até o início da manhã e aí depois viram que isso era impossível, então aí resolveram deixar na Câmara Fria do IML. Silvânia explica ainda que desde ontem todos os outros 6 corpos já estavam identificados pelas digitais. No entanto, falta ainda o resultado dos exames de DNA para fechar a identificação. A gerente do IML explica por quê. Tem fragmentos isolados, então é necessário fazer a identificação deles e eles não dão resultado a não ser por DNA. A previsão é de 3 a 5 dias. A gente colheu dia 9, então a gente espera aí pelo menos até dia 12, 13, para sair esse resultado. O velório vai ser realizado a partir das 9 horas da manhã na Associação dos Delegados de Polícia, a ADPEGO. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h17. 8 testemunhas do acidente com o helicóptero da Polícia Civil, que caiu nesta terça-feira no município de Piranhas, em Goiás, matando 5 delegados e os 2 peritos, e o assassino confesso da chacina de Doverlândia, foram ouvidos por peritos da Aeronáutica. De acordo com o delegado Cleiton Giovanni, a polícia ainda vai ouvir uma testemunha moradora do município de Caiapônia, além de alguns policiais que trabalharam nas investigações preliminares do acidente. Segundo ele, a investigação da Polícia Civil deve agora aguardar o laudo pericial que está sendo feito pela Aeronáutica. Ainda, segundo o delegado, os destroços da aeronave foram encaminhados para Goiânia, de onde segue para o Centro de Investigações de Acidentes Aéreos em Brasília. 7h18. As informações com Libório Santos, bom dia. Exatamente, informações da rodovia, bom dia, ouvintes da Brasil Central. Últimas 24 horas nas rodovias goianas foram registrados 25 acidentes, 15 feridos e 2 mortos. Aliás, os acidentes mais graves aconteceram em rodovias estaduais. São eles, atropelamento de animal na GO 2529, repito, GO 2529, quilômetro e meio entre Jesúpolis e São Francisco, moto placa JFZ 9151 de Jesúpolis. O condutor Reginaldo José da Silva, vítima fatal, fazendo um alerta que os motoristas, principalmente no período da noite, é que a partir de agora começa o período das secas, né, e é muito comum os animais saindo dos pastos e irem para as margens das rodovias, aumentando, portanto, aí o risco de acidentes. Saída de pista na João 54, no trevo de Averinópolis, caminhão Mercedes-Benz, placa KBF 6712 de Goiânia. Esse caminhão perdeu os freios e também a direção. O motorista Renato Pereira de Aragão saltou do caminhão, saiu levemente ferido, mais um passageiro Diomar Alves da Silva, vítima fatal. Veículo recuperado na BR-414, quilômetro 365, em Corcalzinho. Ele foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal. Um Mercedes-Benz de passeio, placa KEH 4114, de Goiânia, havia sido roubado no dia de ontem na cidade de Anápolis. Esse carro foi encontrado abandonado e acidentado na rodovia. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Agora são 7h19. A empresa de aeronave responsável pela manutenção do helicóptero Koala, que caiu e matou 7 agentes da Polícia Civil, estava com as atividades suspensas pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, desde o dia 2 de maio, 2 dias antes da aeronave da polícia ter passado por avaliação no local. A empresa Fênix Manutenção e Recuperação de Aeronaves Limitada não cumpria as condições previstas no regulamento de certificação de empresas de manutenção. Segundo informou a assessoria de imprensa do órgão, diversos requisitos estavam irregulares. Os problemas apontados estão relacionados às condições de instalação da empresa, identificação e rastreabilidade de peças, alojamento de peças e equipamentos não adequados, ferramentas não certificadas e calibrações vencidas. Além disso, os mecânicos que realizavam o serviço não estavam devidamente registrados. A empresa tem um prazo para adequação que não foi divulgado pela ANAC.
E a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública e Justiça do Estado afirmou que o contrato com a Fênix foi firmado no ano passado por meio de licitação. No período de contratação, a empresa estava devidamente regularizada. E a delegada-geral da Polícia Civil, Adriana Corsi, disse que o helicóptero entrou em manutenção na quinta-feira da semana passada e que a viagem que estava marcada para ontem foi antecipada para terça-feira. Na quinta-feira, última vez que eu viajei na aeronave, certo? Dr. Carrasco, Dr. Bruno me disseram assim: chefe, amanhã a aeronave entrará em manutenção. Portanto, se a senhora quiser voar na aeronave, se a senhora quiser viajar nessa aeronave, não é possível. Então, nós remarcamos a viagem para Doverlândia para quinta-feira. Somente na segunda-feira, Dr. Antônio me telefonou dizendo: a aeronave foi liberada, nós iremos amanhã, doutora. A senhora quer ir? Ao que nós saibamos, que eu saiba, e não há motivo algum para entender diferente, essa manutenção foi feita. Agora, foi, não foi, tem documento, não tem? Isso está sendo verificado. Eu acho que a gente tem que aguardar o tempo da investigação realmente para dizer. E a Polícia Técnico-Científica de Goiás está fazendo um trabalho de rescaldo do acidente com o helicóptero para resgatar fragmentos e documentos reunidos sobre a chacina de Doverlândia. O helicóptero Koala caiu esta semana, minutos após a polícia encerrar a segunda reconstituição do crime. Entre os 8 mortos estavam os 2 principais peritos criminais do caso, Fabiano de Paula Silva e Marcel de Paula Oliveira. De acordo com o médico legista Saulo de Tarso Menezes, a tragédia também atingiu a atuação dos peritos criminais na fase de coleta de provas do principal suspeito, Aparecido Alves, que também morreu no acidente. Muitos documentos estavam nas mãos do perito Fabiano Silva. Os resultados da perícia ainda não haviam sido repassados para a polícia. 7h22. E a Polícia Civil cria comissão para investigar a queda do helicóptero da corporação. 2 delegados foram designados pela diretoria da Polícia Civil para investigar o que provocou a queda do helicóptero da corporação, que provocou, na tarde da última terça-feira, perto da cidade de Piranhas, a morte de 5 delegados, 2 peritos criminais e do acusado de cometer uma chacina que vitimou 7 pessoas no final do mês passado, na cidade de Doverlândia. As investigações serão feitas em conjunto com os demais órgãos responsáveis. E tudo que for dito agora sobre a queda, segundo o delegado Alexandre Pinto Lourenço, será mera especulação. Tudo que for dito nesse momento em relação à queda do helicóptero é prematuro. Os órgãos especialmente designados para a investigação desse tipo de evento estão investidos nessa função. A ANAC e o CENIPA estão colhendo as informações no local dos fatos, desde o momento da queda até o presente momento. O local está isolado, ainda à disposição deles, e ainda nada de concreto existe a respeito das causas efetivas da queda da aeronave. Como que a Polícia Civil vai trabalhar aí? Que tipo de auxílio vai prestar para esses órgãos? A Polícia Civil instituiu uma comissão de acompanhamento desses trabalhos que estão sendo capitaneados pelo Dr. Cleito Manuel Dias e por mim. Nós estamos fazendo o intercâmbio de informações entre os órgãos técnicos responsáveis pelos levantamentos e o andamento dos procedimentos dentro da instituição policial civil com relação à operação da aeronave. Toda a documentação da aeronave, toda a documentação relacionada à operação da aeronave, tudo isso já foi repassado para os órgãos, já está à disposição dos órgãos para que eles possam desenvolver o trabalho deles na plenitude. O delegado afirmou ainda que o helicóptero que caiu estava com a manutenção em dia e tinha todas as condições para voar. O helicóptero tinha plena autorização de voo, estava com a manutenção em dia, não há qualquer impedimento dessa natureza que caísse sobre a aeronave naquele momento. Como toda a cúpula da Polícia Civil ainda está bastante abalada com a morte dos colegas, a previsão é que as investigações sobre a chacina de Doverlândia sejam retomadas somente na próxima semana. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. O corpo do delegado Osvalmir Carrasco Melati Júnior chegou à sede da ADPEGO, que é a Associação dos Delegados de Polícia de Goiás, no setor Serrinha, aqui em Goiânia, por volta das 6h20 da manhã. O corpo será velado no local e o enterro está marcado para as 2h da tarde no cemitério Jardim das Palmeiras. Agora são 7h25. Depois de 8 meses interditada, a Marginal Botafogo será liberada. A previsão é que na próxima segunda-feira, dia 14, os motoristas já possam trafegar tranquilamente pela Marginal Botafogo. Desde ontem, funcionários da Agência Municipal de Obras trabalham na Marginal para a retirada da alça de acesso à Rua 200, na Vila Nova.
A orientação da Agência Municipal de Trânsito é que até domingo os motoristas evitem trafegar no sentido sul-norte da Marginal, que está funcionando somente meia pista, conforme explica o chefe de gabinete da AMT, Arildo Rafael Ramos. Evitem trafegar aqui na Marginal, um desvio para a Rua 200, porque não é que está fechado a via, vai estar complicado, complicou mais ainda, porque nós estamos com obra aqui para a liberação da Marginal. Arildo explica que a chegada da festa da pecuária foi um dos motivos para a liberação da Marginal. As obras na Marginal Botafogo tiveram início em agosto do ano passado, com a interdição das 2 pistas para a construção da passarela que ligará os parques Botafogo e Mutirama, e a previsão inicial era que a obra seria entregue em 6 meses. Vânia Ferreira utiliza a Marginal Botafogo diariamente e disse que a interdição influenciou e atrapalhou sua rotina diária. Mudou bastante porque a via de acesso preferencial, realmente a interdição complicou demais essa minha rotina. Após 8 meses, a Marginal será liberada, mas as obras ainda não foram concluídas. Sobre uma nova interdição, a assessoria de comunicação da AMOB informou por meio de nota que não há previsão para que a Marginal Botafogo seja fechada novamente. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. SEMAI interdita garimpo de ouro próximo à cidade de Goiás. O garimpo fica na Fazenda Morro, a 5 quilômetros da cidade de Goiás, e não possui licença ambiental para funcionar. O responsável pela exploração ilegal é José Roberto de Souza, que foi multado em R$167 mil. O secretário do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Goiás, Humberto Oliveira, fala sobre as irregularidades identificadas. É um garimpo praticado de forma ilegal, uma vez que não possuía licenciamento e, de acordo com a lei dos crimes ambientais, a pessoa que executa pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou mesmo em desacordo com a licença, obtida, ele está cometendo um crime cuja pena é de detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa. E a multa administrativa foi aplicada pelo setor de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, um valor de R$167 mil. O garimpo estava sendo efetivado, é uma área de proteção permanente, um APP, então não poderia de forma alguma. A modalidade de execução desse garimpo é a extração da terra. O secretário da SEMAR, Humberto Oliveira, afirma que vários equipamentos de garimpo foram apreendidos. Foi apreendido esse instrumental que estava sendo utilizado para a prática do garimpo, a retroescavadeira e os 2 moinhos, e lá foi encontrada uma cratera de muita profundidade, cerca de 40 a 60 metros de profundidade. A Secretaria de Recursos Hídricos teve apoio da Polícia Militar na interdição do garimpo da Fazenda Morro. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. A Associação Goiana dos Municípios mobiliza prefeitos para a 15ª Marcha Brasília, marcada para a próxima terça-feira. A Confederação Nacional dos Municípios e a Associação Goiana estão convidando todos os prefeitos e lideranças municipais para participar da Marcha a Brasília. Será a 15ª edição, marcada para os dias 15, 16 e 17 de maio. A intenção é levar a maior parte dos representantes dos 243 municípios goianos. Em pauta, várias reivindicações, entre elas a liberação de mais recursos para as pequenas cidades, como explica o presidente da AGM, Márcio Cecílio. A questão de um aumento no repasse das verbas do Fundeb para as prefeituras, para que elas possam honrar o compromisso do piso nacional de salário do professor e assim oferecer uma educação mais digna para a comunidade brasileira. A questão de mais repasse para a saúde, para que os municípios também possam custear com tranquilidade as despesas de saúde e resolver os problemas que hoje estão por toda parte. As reivindicações que serão cobradas por municípios de todo o país não param por aí. Vamos também reivindicar que se aprove uma distribuição justa dos royalties do petróleo e do pré-sal, para que assim nós possamos ter um aumento nas nossas receitas,
para que possa também aliviar a alta carga de despesa que nós temos atualmente. A dificuldade por que passam os municípios hoje, atualmente no Brasil, é inusitada. Nós estamos enfrentando dificuldades de toda a ordem. Muitos municípios já não estão conseguindo pagar suas folhas de pagamento. A Marcha Brasília pretende garantir que os prefeitos possam cumprir as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal até o final do mandato. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. Câmara Municipal de Goiânia estuda a criação de cheque moradia da Prefeitura. O vereador Maurício Beraldo, do PSDB, apresentou o projeto na Câmara Municipal de Goiânia para a criação do cheque moradia municipal. De acordo com o projeto, famílias carentes do município que já estão inscritas nos cadastros federais e estaduais receberiam auxílio financeiro e materiais para a construção de casas populares. Segundo Maurício Beraldo, a verba sairia do Fundo Municipal de Habitação. Nós estamos também indicando à Prefeitura a Constituição, que já existe, mas que ela possa reforçar dentro do Fundo Municipal de Habitação. Hoje, no município de Goiânia, ele está paralisado. E ele é um fundo bilionário, ele é um fundo que ele recebe recursos federal, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, do FINIS, ele recebe recursos ligados ao FGTS, aos juros do FGTS, e também de algumas taxas urbanísticas do município de Goiânia. O que falta é dar uma função mais clara para os recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça e deve ser votado em plenário na próxima semana. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. Secretaria Estadual de Cultura comemora regulamentação de decreto que promove incentivo financeiro ao setor. Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás é regulamentado. Em evento nesta quinta-feira, na Secretaria de Estado da Cultura, na Praça Pedro Ludovico Teixeira, o titular da pasta, Gilvani Felipe, definiu o ato como um marco histórico para o setor. Uma reivindicação histórica de todos os segmentos culturais. Foi um parto verdadeiro, porque a lei que criou esse fundo, ela foi aprovada em 2006 e desde então ela vem sofrendo constantes procrastinações. E nós temos a felicidade e a honra de anunciar que, por determinação do governador Marconi Perillo, esse fundo agora está devidamente regulamentado e pronto para ser implementado. Gilvani comemora ainda o aumento de recursos para a cultura goiana. Olha, os valores, eles dão um salto muito grande. Quer dizer, o objetivo da lei, do fundo, é chegar a 0,5% do orçamento ser investido em cultura. É claro que tem um escalonamento. Hoje, esse 0,5 equivaleria a cerca de 54 milhões de reais, o que leva Goiás a um nível muito alto de investimento em cultura e uma bela promessa em termos de florescimento cultural para os próximos anos. O secretário estadual de Cultura diz ainda que o orçamento de 2012 já foi votado e assim os recursos só estarão disponíveis no próximo ano. Gilvani destaca que o dinheiro será importante para estimular educação, artes, cultura e produtores, além de apoiar projetos culturais, entre outras ações. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Controladoria Geral do Estado avalia medidas adotadas pela nova Lei de Acesso à Informação. Em reunião realizada nesta quinta-feira no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, superintendentes e chefes de gabinetes das secretarias e órgãos estaduais acertaram os últimos detalhes para a implantação do sistema de informação, que deve funcionar efetivamente a partir do dia 16 de maio em todo o Brasil. A superintendente de Prevenção à Corrupção e Informações Estratégicas da CGE, Maria Abadia de Oliveira Brandão, explica quais os dados obrigatórios a serem disponibilizados nos sites de todos os órgãos públicos. A lei traz um conteúdo mínimo que todos os sites precisam ter para se adequar, que trata de despesas, a parte de pessoal, as informações organizacionais da pasta, quem é quem nos órgãos, as licitações, os contratos, as perguntas mais frequentes que a sociedade faz aos órgãos, as unidades de atendimento que ele possui, enfim, são informações bem ampliadas e que todos os órgãos precisam ter minimamente nos seus sites. Qualquer pessoa devidamente documentada pode requerer informações extras. A partir da solicitação de dados não disponíveis através da internet, o órgão tem 20 dias para responder ao solicitante,
Caso não seja possível concluir o levantamento, é necessário esclarecer o motivo para ter mais 10 dias de prorrogação. Quem não cumprir os prazos estabelecidos sofrerá as penalidades previstas na Lei de Acesso à Informação. Maria de Oliveira esclarece que algumas informações permanecem em segredo. As informações sigilosas são aquelas que já existem leis específicas que tratam desses assuntos e as consideram como sigilosas. Por exemplo, sigilo industrial, dados pessoais, questões relacionadas a pesquisas que estão sendo desenvolvidas que não podem ser publicadas, as atividades de inteligência, os órgãos que trabalham com atividade de inteligência, todas essas informações permanecem sigilosas. As demais são todas públicas. Mesmo antes do prazo final para a implantação do novo sistema, a Secretaria de Gestão e Planejamento já disponibilizou o link de acesso à informação em seu portal. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h36. Aparecida de Goiânia completa hoje 90 anos. O prefeito Maguito Vilela fala das conquistas do município que está entre os 50 maiores do país. As comemorações pelo aniversário de 90 anos de Aparecida de Goiânia começaram com a programação religiosa da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Ainda acontecerão desfile cívico, inaugurações de obras e o Aparecida é Show, que movimenta a parte cultural. O prefeito Maguito Vilela, que estará presente nos eventos, falou dos desafios e conquistas do município. Uma cidade que em 90 anos conseguiu avançar muito em termos de crescimento, em termos populacional, e que agora precisa avançar na infraestrutura, asfalto, água, esgoto e também na saúde e na educação. Essa é a nossa grande meta, esse tem sido o nosso grande trabalho, o trabalho nosso, da equipe de governo, da Câmara Municipal, dos vereadores e da população. O prefeito da cidade lembra do progresso que chega em todas as áreas. Na educação, comemora a implantação do curso de engenharia na IFG e vários cursos profissionalizantes disponibilizados no município. E a previsão na saúde de inaugurar 18 novas unidades de atendimento. Nas festas de comemoração do aniversário de Aparecida em Goiânia, tem ainda o Aparecida Show, com várias apresentações culturais que se estendem até o dia 13 de maio, com participação de artistas musicais. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. Organização social escolhida para gerenciar o Hugo tem como prioridade manter o funcionamento do hospital e tornar o atendimento mais eficiente. Selecionado para administrar o Hugo numa concorrência entre outras duas organizações sociais, o Instituto Gerir já está à frente da gerência e execução das ações e serviços do Hospital de Urgências de Goiânia. O desafio é tornar o atendimento mais eficiente e humanizado. Escolhido pelo Instituto para dirigir a unidade, Dr. Ciro Ricardo de Castro, que já administrou o Hugo, diz que nesta fase de transição, a prioridade é manter o funcionamento do hospital. Pelo fato de ser um OS que tem mais liberdade e agilidade, o Hugo já está sendo reabastecido. É o ponto nevrálgico aí da questão, não é? O ponto que mais preocupa é o abastecimento que já está sendo feito e que todo esse processo de compras feita de maneira eletrônica, que hoje em dia é uma facilidade muito grande para esse tipo de compras e licitação, o abastecimento está garantido, já colocado em prática. O novo diretor-geral do Hugo espera que, em poucos meses, os pacientes percebam as mudanças no Hugo. Ele tem que, no menor espaço de tempo possível, melhorar esse perfil do Hugo. Mas não é nenhuma mágica, o Hugo está funcionando, certo? Os médicos, os enfermeiros, todos estão aqui atendendo o pessoal, e aí compete a gente ir paulatinamente, progressivamente, criando as condições para que a coisa funcione bem. Mas eu imagino que em pouco tempo, eu diria assim, poucos meses, o Hugo já vai estar numa plenitude de funcionamento dentro da sua estrutura. A transferência da gestão vai custar à Secretaria Estadual de Saúde R$4.300.000 por mês. Caberá à organização social a execução de todos os serviços da unidade, incluindo a manutenção de aparelhos para exames médicos. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio.
7h40. O núcleo de seleção da UEG divulgou os locais para a prova da primeira fase do vestibular de meio de ano, que acontece neste domingo, para os inscritos no processo seletivo. Os candidatos podem consultar os locais no endereço eletrônico www.vestibular.eg.br. As provas vão acontecer em Goiânia, Anápolis, Ipameri, Tumbiara, Minaçu e São Luís de Montes Belos. Exceto Goiânia, onde as provas serão aplicadas no Centro de Aula D da Universidade Federal de Goiás, que fica na Rua 235, entre a 1ª e 5ª Avenida, no setor universitário. Nos outros locais, o exame será aplicado nas próprias unidades universitárias da UEG, das cidades já mencionadas. No domingo, os portões dos locais de prova serão abertos a partir do meio-dia e fechados, impreterivelmente, à 13h. 7h41. A seguir, você confere as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Goiás, o alimento que o Brasil e parte do mundo consomem sai daqui. Isso é um orgulho, mas também é uma responsabilidade. De 1º a 31 de maio, vacine todo o seu rebanho de bovinos e bubalinos contra a aftosa e não se esqueça de entregar a comprovação de vacinação na sede local da Agrodefesa até 5 dias após a aplicação no animal. De 1º a 31 de maio, vacine seu rebanho para manter Goiás livre da aftosa. Agrodefesa, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação. Goiás, a força do coração do Brasil. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Para a alegria dos torcedores que encheram parcialmente as arquibancadas do circuito de Monte Meló, em Barcelona, Fernando Alonso cravou o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres para o GP da Espanha, 5ª etapa no Mundial de Fórmula 1 na madrugada de hoje. Companheiro de Alonso na Ferrari, Felipe Massa completou a sessão com 12º melhor tempo. No revezamento da Lotus com Valtteri Bottas, Bruno Senna não treinou hoje. O Grande Prêmio da Espanha acontece nesse domingo, às 9h de Brasília. A Federação Goiana de Futebol apresentou ontem em sua sede os troféus de campeão e vice do Campeonato Goiano 2012. Ficam expostos ao público no estande montado no piso 1 do Shopping Flamboyant até o próximo domingo, dia da grande final entre Goiás e Atlético às 4h no estádio Serra Dourada. E visando a decisão, o Atlético treina agora cedo. Daqui a pouco, no estádio Antônio Ascioli, acontece treinamento decisivo, em que o técnico Adilson Batista deve já começar a definição do time do Atlético para a partida de domingo contra o Goiás na grande final do Campeonato Goiano. Adilson Batista, que aliás, após esse treinamento, vai conceder uma entrevista coletiva e uma expectativa enorme em relação à possibilidade do treinador deixar o Atlético logo após o Campeonato Goiano. É que o Cruzeiro está sem treinador e Adilson Batista é o nome mais comentado em Belo Horizonte para comandar o clube celeste. Adilson Batista vai falar em entrevista coletiva sobre esse possível interesse do Cruzeiro. O técnico que atualmente tem uma multa rescisória com o Atlético. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Mesmo de olho na decisão, o Goiás pensa na Série B. O Goiás apresentou sua segunda contratação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meio-atacante Eduardo Sacha, 20 anos, 1,73 m e veio da equipe B do Internacional de Porto Alegre, mesmo lugar de onde veio Ricardo Goulart. O jogador já realizou os exames médicos e no treinamento de ontem correu em torno do gramado do CT Edmo Pinheiro. Sacha assinou contrato com o Goiás até o final da temporada de 2012. O meio-atacante foi apresentado como a segunda contratação para a Série B, porque o zagueiro Lacerda, que defende a equipe do Caxias, ainda não foi confirmado como contratado. O primeiro jogador contratado foi o atacante Richelli, que veio do Paulista de Jundiaí e fica no Goiás até dezembro de 2015. Pela Copa do Brasil foi definido o mando de campo nas quartas de final. O Goiás fará a primeira partida em casa e vai decidir a vaga na segunda partida no estádio Serra Dourada. Os jogadores foram liberados agora pela manhã e retomam as atividades às 4h, aqui mesmo no CT do Parque Anhanguera. Será o penúltimo treinamento da equipe. O último acontece amanhã, no período matutino, onde os jogadores se apresentam e ficam concentrados para a decisão de domingo contra o Atlético. Rondinelli Dantas para o Sistema Brasil Central de Rádio.
O São Paulo, que ainda não tem título da Copa do Brasil, venceu a Ponte Preta por 3-1 no Morumbi ontem à noite, reverteu o resultado adverso da primeira partida, quando perdeu por 1-0 e avançou para as quartas de final. Agora encara na próxima fase o Goiás, que eliminou o Atlético Mineiro fora de casa, e o segundo jogo por decisão da CBF será em Goiânia. No estádio de Pituaçu, em Salvador, o Bahia venceu a Portuguesa por 2-0 e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Agora o tricolor baiano enfrenta o Grêmio na próxima fase. 7h45. Vila Nova deve anunciar volante que jogou pelo craque nesta temporada. Os jogadores do Vila seguem trabalhando ao longo da semana em 2 períodos visando o início da Série C do Campeonato Brasileiro. No dia 27 deste mês, contra o Oeste de Itápolis, no estádio Serra Dourada. Em relação a contratações, o volante Ramos não vem mais para o Vila Nova e a bola da vez está praticamente certo com o Tigrão, um jogador que estava disputando o Campeonato Goiano. Volante Leão estava no craque de Catalão, é um jogador que está praticamente certo. Inclusive a informação que nós da Brasil Central temos é que o jogador vem através de uma negociação direta do presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, Paulo Diniz. O técnico colorado, Robério Schneider, preferiu não falar sobre o assunto, apenas informou que não conhece o jogador. Assis, lateral esquerdo de 25 anos, esteve no Vila Nova no início da temporada e foi emprestado, está de volta. A tendência é que se reapresente hoje, já que o jogador tem contrato de 2 anos com o Vila Nova. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Fluminense venceu o Internacional nesta quinta-feira por 2-1 no Engenhão e passou para as quartas de final da Copa Libertadores da América e vai jogar contra o Boca Juniors. Na partida de ida em Porto Alegre, as duas equipes haviam empatado em 0-0. Já o Santos, em ritmo de treino e sem piedade do adversário, aplicou uma goleada de 8-0 no Bolívar ontem à noite na Vila Belmiro pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Na primeira partida, na Bolívia, na semana passada, o Santos perdeu por 2-1. Nas quartas, o time alvinegro vai enfrentar o Vélez Sarsfield da Argentina, que eliminou o Atlético Nacional da Colômbia. Com a goleada de 6-0, a Universidade de Chile, a Laú, atropelou o Deportivo Quito do Equador. Agora o chileno joga com o Libertad do Paraguai nas quartas de final. O Brasil chegou com facilidade à sua segunda vitória no pré-olímpico sul-americano de vôlei feminino. O time comandado por José Roberto Guimarães venceu em São Carlos, São Paulo, por 3-0, 25-11, 25-18, 25-19 e se classificou para a semifinal do primeiro lugar no Grupo A. Agora o Brasil aguarda a definição do Grupo B nesta sexta-feira para conhecer seu adversário de sábado. Peru, Venezuela e Argentina ainda concorrem pelas 2 vagas na semifinal. Às 7h48 do esporte é o que há. Este foi José Calazans, obrigado. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Policiais militares prendem 2 acusados de roubo na cidade de Jardim. 2 homens com idade de 18 e 19 anos foram detidos na tarde de ontem após efetuarem um roubo de um veículo no setor Cidade Jardim. Ao avistarem a viatura da polícia, os suspeitos tentaram fugir correndo, mas foram capturados. Com eles foram encontrados chaves e documentos de 2 carros roubados. Os policiais foram até a casa dos suspeitos, onde foram encontradas armas e munições, conforme explica o tenente Nóbrega do Batalhão Rotam. Lá na residência de um deles foi encontrado um revólver calibre 38, algumas munições e os documentos do proprietário da picape Estrada. Aí nós deslocamos na residência do segundo abordado, que estava com ele lá. Aí lá foi encontrado um simulacro de uma pistola e algumas munições de calibre 38 e calibre 32. Eles foram autuados em flagrante na Delegacia de Furtos e Roubos. Um por roubo à mão armada, que foi reconhecido por testemunha, e o outro por posse ilegal de munição. O tenente Nóbrega ressaltou que a Rotam tem intensificado a atuação naquela região. Já faz alguns dias, por determinação do comandante nosso, Major Taufik, comandante da Rotam, a gente está dando uma intensificada bem grande ali na região do 7º Batalhão em geral, devido ao aumento de furto, de roubo, principalmente de veículo e estabelecimento comercial. Aí, Sudoeste, Cidade Jardim, essa região aí,
A Rotan está dando uma intensificada bem forte e está dando muito resultado. O tenente orienta os comerciantes e a população para que fiquem atentos a pessoas estranhas e com atitudes suspeitas. E sempre que se sentirem ameaçados, devem ligar para o 190. E, se necessário for, será encaminhada uma viatura da Rotan imediatamente. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. Suspeito de matar torcedor do Goiás é preso pela Polícia Militar. Após se envolver numa briga, José Ricardo Vieira da Silva, suspeito de matar uma adolescente de 14 anos, torcedor do Goiás e um motorista de ônibus, foi encontrado pela Polícia Militar no Cais Colina Azul. O cabo da Polícia Militar, Wanderson Braz, conta detalhes da prisão. Um desses rapazes que é suposto autor dos 2 homicídios aí, o atirador, ele foi pro Cais Colina Azul e nós fomos até o Cais Colina Azul. Só que, ao chegar lá, ele deu um nome errado e tal. A gente checou, não deu nada. Quando a gente saiu, um outro rapaz, que é esse José Ricardo Vieira da Silva, veio, passou uma arma pro esse tal de topeira e eles tentaram evadir da gente em sentido do Independência Mansões. Na altura da rua 60, no Independência Mansões, nós conseguimos fazer a prisão do José Ricardo e esse topeira saiu pulando muro, invadindo os lotes armados e correu. De acordo com o cabo Wanderson Braz, José Ricardo Vieira da Silva foi levado para prestar depoimento no 6º DP. O delegado lá do 6º DP vai tomar o depoimento deles e vai ver se já foi solicitado o mandado de prisão dele. Se não ter sido solicitado o mandado de prisão dele, pronto. Vai ouvi-lo e liberá-lo, desde que não tem mais flagrante. A Polícia Militar continua à procura de Lucas Rafael Carvalho Rocha, conhecido como Toupeira. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h52. Caixa abre neste sábado para atrair clientes interessados nas novas linhas de crédito do banco. A Caixa Econômica Federal abre especialmente neste sábado, dia 12 de maio, das 9 às 16 horas. O banco vai receber todo mundo, inclusive quem ainda não é cliente, para informações sobre linhas de crédito, corte e redução de taxas de juros e tarifas, entre outros. O gerente regional da Caixa em Goiás, Marcos Lourenço, fala do horário especial e dá mais detalhes sobre os serviços. Por esse aumento na procura, a Caixa resolveu abrir as suas principais agências em todo o país. Aqui no estado de Goiás serão 10 agências que abrirão no próximo dia 12, sendo 5 na capital e 5 no interior, para justamente dar esse atendimento às pessoas que às vezes não têm condições de ir à Caixa durante a semana. Elas terão essa oportunidade então de ir no sábado para tirar as suas dúvidas sobre as opções de crédito, fazer simulações, propor aí alguma mudança no perfil da dívida. Marcos fala ainda com exclusividade de outras reduções de taxas de juros. Hoje, por exemplo, em primeira mão, a Caixa já anunciou a redução nas taxas de juros do penhor, que passaram de 2,4% para 1,7% ao mês. O Construcar, que é uma linha de crédito para a aquisição de material de construção, também teve uma redução, e o financiamento de veículos. E para a pessoa jurídica, houve uma redução de 57% no empréstimo do cheque especial para a pessoa jurídica, e teve também um outro corte muito expressivo, reduzindo de 1,36% para 1% apenas para aquelas empresas que queiram fazer antecipação dos recebíveis de cartão de crédito. O gerente da Caixa informa que as agências da capital que estarão abertas neste sábado são da sede na Avenida Anhanguera, na Avenida 24 de Outubro, em Campinas, República do Líbano, Flamboyant e na Avenida 85 no setor Marista. No interior, em Itumbiara, Catalão, Rio Verde, Caldas Novas e Anápolis. O Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. Para conter avanço do diabetes, brasileiros devem mudar estilo de vida. O avanço do diabetes entre a população brasileira preocupa as autoridades de saúde. Dados de uma pesquisa recente mostram que 5,6% dos brasileiros são portadores da doença. A gerente de Vigilância Epidemiológica de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, Magna Maria de Carvalho, diz que o diabetes está entre as doenças crônicas que mais têm aumentado no país. Ela alerta que a população precisa mudar os hábitos. O que a gente observa é que isso é em decorrência de uma série de questões, como, por exemplo, a própria mudança
mudança no estilo de vida das pessoas, e um dos principais fatores de risco relacionados ao diabetes é a obesidade. A gente tem observado o crescimento importantíssimo da obesidade no nosso país nas últimas décadas. Então isso com certeza vai refletir diretamente no aparecimento de algumas doenças, e a principal delas é o diabetes. Então o diabetes tem uma relação íntima mesmo com o crescimento da obesidade, com o sedentarismo, enfim, principalmente com esses fatores de risco. Magna Maria de Carvalho lembra que a prevenção deve ser feita já a partir da infância. A Secretaria de Saúde, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, fez uma pesquisa em algumas escolas de Goiânia, e alguns dados extremamente importantes nos chamaram a atenção, como o crescimento da obesidade em crianças, o sedentarismo alto em crianças. A gente vê que hoje, por exemplo, a disciplina de educação física que as crianças têm na escola, ela é muito mais uma disciplina teórica do que realmente prática em termos de atividade física. Então é preciso a gente retomar alguns hábitos que eram mais comuns no tempo das nossas mães, dos avós, enfim, estimular a prática de atividade física pelas crianças desde muito cedo. O diagnóstico da doença também aumenta conforme a idade da população, já que o diabetes chega a atingir 21,6% dos idosos e apenas 0,6% das pessoas na faixa etária de 18 a 24 anos. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Desafio Sebrae estimula estudantes universitários ao empreendedorismo. O jogo educativo virtual simula a gestão de uma empresa ao longo de 6 meses. Nessa edição, o tema do desafio é a fruticultura. As equipes, com no mínimo 2 e no máximo 5 integrantes, simulam a administração de um negócio, da produção das frutas até a venda de alimentos com valor agregado. De acordo com Mirela Malvestiti, gerente de capacitação do Sebrae, o jogo pretende fomentar o empreendedorismo e abrir novos horizontes aos futuros profissionais. É uma forma deles aprenderem brincando e competindo. Com essa competição, com esse jogo, esses jovens têm contato com o tema empreendedorismo também. Com essa simulação, eles têm muitos materiais para ler, para estudar, para se inteirar mais do tema. E a gente pretende, com esse processo todo, que ele desperte interesse para, no futuro, empreender. E, principalmente, caso ele resolva, no futuro, ter uma empresa, que ele faça isso de forma mais preparada, que ele realmente tenha as informações necessárias para planejar bem a empresa antes de abrir e também gerenciá-la bem. A gerente de capacitação do Sebrae, Mirela Malvestiti, informou que as inscrições podem ser feitas até o próximo dia 18 pela internet no site www.desafiosebrae.com.br. A taxa é de R$50 e podem participar estudantes do ensino superior de todas as áreas do conhecimento. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. O Supremo Tribunal Federal decidiu que suspeitos de tráfico de drogas têm direito à liberdade provisória, assim como qualquer outro cidadão que responde a processo criminal. Com a decisão, os ministros anularam parte da Lei de Drogas de 2006 que impedia a liberdade provisória nesses casos. A maioria dos ministros entendeu que a obrigatoriedade da prisão preventiva para suspeito de tráfico é ilegal, porque viola o princípio da presunção de inocência, que considera todo cidadão inocente até decisão definitiva da Justiça. Os ministros também entenderam que a vedação prévia da lei impede que o juiz verifique cada caso. No Rio, um dentista bombeiro foi detido suspeito de espancar e manter a namorada de 24 anos em cárcere privado nos últimos 15 dias. A jovem, libertada pela irmã com auxílio da polícia, contou que o bombeiro teria feito isso por ciúmes de fotos dela com amigos postadas no Facebook. 7h59, Noticiário Internacional. O representante da ONU na Líbia, Ian Martin, denunciou que ainda há milhares de pessoas detidas como presos políticos e que a tortura continua a ser praticada pelos rebeldes no país. Segundo o governo de transição, 3.000 detidos estão sob seu controle. No entanto, cerca de 4.000 continuam nas mãos de antigos rebeldes que enfrentaram as forças de Gaddafi, incluindo os que estão reclusos em centros de detenção secretos. Uma norte-americana do estado de Tennessee chamou de milagroso o bebê que deu à luz apenas 5 horas depois de ter sido informada que estava grávida. Amanda e o marido Billy tentaram por 4 anos ter um filho, antes que o médico desse a eles a boa notícia. No entanto, ela veio horas antes do parto. Amanda sofreu algumas convulsões dias antes do parto e foi levada para o hospital. Ela ficou inconsciente por 2 dias até que acordou e foi informada que as dores eram consequência de sua gravidez. Foi quando a americana contou ao médico que não sabia que estava grávida e que não tinha apresentado nenhum sintoma de gravidez. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em
Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzani Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Frederico Pita e Thaís Oliveira. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, bom final de semana a todos. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.